Boa noite a todos, saudações Gepotiana, sejam todos e todas bem-vindas ao Gepote, em mais um encontro nosso virtual de todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. E hoje a gente tem a alegria de receber mais um convidado especial, que é a nossa querida Lúcia Moura Cardoso. Ela é nutricionista, clínica funcional, mestre em psicologia social com formação em metafísica da saúde. A Lúcia lançou recentemente um livro chamado Nutrindo Corpo e Alma, onde apresenta todos os aspectos físicos, filosóficos e espirituais de seu maravilhoso trabalho, não apenas pela palavra escrita, mas principalmente através de suas profundas experiências de vida. Então, a Lúcia hoje ela vai falar sobre a nutrição, com o próprio título do livro dela, Nutrição da Alma e do Corpo, vai falar um pouco do livro, e vai falar alguma coisa que a gente já pediu para ela sobre as experiências dela que realmente desencadearam todo esse processo de escrita dela, então, e de trabalho espiritual dentro da casa de Padre Pio. Então, eu vou pedir para o Emanuel, como sempre, fazer as honras da casa e as apresentações de boas-vindas. Emanuel. Boa noite, Lúcia. Eu vou apresentar como apresentar a Lúcia. Eu a conheço há algum tempo. E eu só posso apresentar a dedicação com que ela fez esse livro. Isso eu posso dizer. E inclusive, aplicou muitos desses conhecimentos no nosso amigo Nelson Soares, que me relatou ter gostado muito da nutrição. Então, eu agora, passando a palavra para a Lúcia, desejando que o Padre Pio abençoe, inspire nessa noite. Muito obrigado. Lúcia, com a palavra. Obrigada, Emanuel. Queria agradecer a todos pelo convite de vocês para poder participar aqui do grupo do Gepote. É uma alegria e poder conversar um pouquinho com vocês. Então, mais ou menos tem 15 dias eu lancei o livro Nutrindo Corpo e Alma. O livro Nutrindo Corpo e Alma, ele é o resultado da busca da autocura, né? E isso começa algum tempo atrás, quando eu sofri um trauma. E aí, após sofrer esse trauma, eu desenvolvi uma doença, que é a fibromialgia, né? E aí, na época, eu desenvolvi a fibromialgia porque eu entrei em contato com vários estados de crenças, né? E sentimentos e emoções, por exemplo, como raiva, como medo, como culpa. E aí, dentro do arquétipo de crença que eu tinha naquela época, no meu estado de ego, eu acabei desenvolvendo uma doença de bastante sofrimento. Na época era uma fibromialgia que eu tive que tomar morfina. Eu fiquei com muita dor, incapacitante. E aí eu comecei a fazer vários tratamentos, né? E aí, assim, eu comecei a fazer o tratamento primeiro pela medicina ortodoxa, digamos assim, onde eu passo por tratamentos em fisiatria, eu tomo mielo relaxante, morfina, faço inúmeros tratamentos na fisioterapia também, acupuntura, osteopatia, e aí, em determinado momento, o sofrimento, a dor era muito grande, não passava, eu tinha um nível de dor, tamanho, rigidez e dificuldade que eu não conseguia segurar a roupa do corpo, né? E nesse momento da minha vida, eu abro e eu desperto uma mediunidade muito grande que eu já trazia desde criança, e aí, dentro desse contexto, essa mediunidade fica ainda mais aflorada, e eu começo a passar e a pesquisar vários campos de tratamento. Então, além da medicina normal, ortodoxa, eu procuro caminhos diferenciados. Então, eu começo a fazer reiki, eu passo por acupuntura, eu faço body talk, eu vou procurar cura xamânica, eu participo de bioenergética, de massagem bioenergética, de biodança, inúmeros tratamentos, e nesse momento que eu desenvolvo isso,
Também passo por inúmeros centros espíritas, até chegar mais ou menos no Lar de Frei Luís, né? Lá no Lar de Frei Luís, eu chego com um nível ainda de dor muito grave, né? A minha mediunidade bem ostensiva, e aí eu sou operada pelo médium que recebia o Dr. Frederic von Stein na época, e depois dessa cirurgia espiritual eu vou para um tratamento de materialização. Lá no Lar de Frei Luís eu fico 2 anos, onde eu passo por todas as salas, quase todas as salas do Lar de Frei Luís eu participei, e passei por tratamentos de materialização e cirurgias, e trabalhei lá como médium, inclusive, né, durante 2 anos. E aí, depois acontece um evento, eu saio do Lar de Frei Luís, e aí eu sou encaminhada por uma paciente que vai ao meu consultório, na época, e ela me encaminha à casa de Padre Pio. E aí, lá na casa de Padre Pio, eu passo, durante 1 ano, eu recebo o tratamento, e através do médico Dr. Pierre, né, através do médium Nelson, e também começo a frequentar as sessões de materialização, dentre outros tratamentos, né? E aí, 1 ano eu fico curada, né? As minhas lesões, eu tive vários comprometimentos com a fibromialgia, meu corpo ficou muito deformado, eu tive comprometimentos de células, lesões dentro do meu campo visual, eu tinha isso guardado, existia como se fosse um buraco, onde eu tive perda de células da visão, e aí, pós os tratamentos que eu passei dentro da materialização e tudo, eu recompus totalmente. Isso foi arquivado pela medicina, porque eles não tinham como explicar. Durante essa fase toda que eu estou entre a transição da casa de Frei Luís e da casa de Padre Pio, eu antes, um pouco também, bem antes, eu fiz, lá no início, a minha formação de nutrição funcional. Já era nutricionista clínica, trabalhava como professora de patologia de nutrição clínica, tinha feito mestrado em psicologia, então já era uma busca minha, uma coisa incessante, no sentido de entender um pouco o corpo e a doença como algo mais amplo. E aí eu fiz a minha formação em nutrição funcional, com o pessoal da equipe da VP, da Valéria Pascoal, lá em São Paulo, e eu desenvolvi a minha tese ligado à nutrição funcional com a psiconeuroendócrina imunologia. Então, aí eu começo a fazer um link entre a função da nutrição funcional com o comportamento hormonal, com o equilíbrio da questão emocional e como é que a gente mantém esse status imunológico. Ou seja, eu faço a interligação desses componentes e, em paralelo também, à nutrição funcional, um pouco mais à frente, eu faço formação em metafísica da saúde durante 5 anos, onde eu convivi e experienciei inúmeros processos de tratamento e inúmeras técnicas também, no espaço Vida e Consciência que o Luiz Gasparetto tinha aqui no Rio de Janeiro, quando ele fundou aqui na Glória. Então, durante 5 anos, eu frequentei esse espaço e fiz formação com ele também em metafísica. E aí, durante tudo isso, e dentro do meu consultório, e vivendo aquilo tudo, e participando de tudo isso, ao mesmo tempo, eu também fiz formação com o Sérgio Felipe, na Pineal Mind, sobre glândula pineal, principalmente a partir dos fenômenos que eu passava, dos sintomas que eu tinha, e por participar das sessões de materialização. Bom, e aí, então, eu começo a linkar todos esses assuntos, e aí, como nutricionista, eu falei, gente, se eu sou nutricionista funcional, se a doença, o alimento é um componente, é um dos caminhos de cura, e ele tem um campo eletromagnético que vem da Mãe Terra, que vai se ligar holograficamente às células do corpo físico e do corpo perispiritual, eu tenho que estudar isso e vou ver como é que eu vou poder fazer isso. E aí começo a descrever o assunto
e aí fui estudando e enveredando por inúmeros assuntos. Então, eu trabalhei um pouco de física quântica, de psiconeuroendócrina e imunologia, aí eu descrevi um pouco sobre... trabalhei muito o que a gente já faz dentro da nutrição, a epigenética, a nutrigenética, a nutrigenômica, ou seja, a gente entender o alimento na modulação da inibição da expressão gênica, daquilo que você traz no seu código morfogênico, e comecei a estudar sobre as questões mitocondriais, que é a parte mais importante da célula, aonde a gente faz a modulação mesmo da função a nível de energia, e aí é que a nutrição entra como uma possibilidade, porque a partir do momento que você usa o alimento, ele tem a possibilidade de ultrapassar a parede e inibir ali substâncias chamadas citocinas inflamatórias que vão impedir, a gente consegue impedir, ou seja, modular que isso chegue ao núcleo e possa pegar alguma parte do código morfogênico e expressar. Óbvio que a nutrição não é o único instrumento, existe o emocional, existe alimento, existe medicamento, são xenobióticos, também substâncias estranhas, várias situações podem desencadear o processo da patologia. E aí eu compilei todo esse assunto e resolvi escrever o livro Nutrindo Corpo e Alma. Eu fui escrevendo ele conforme as minhas vivências e foi isso que aconteceu. Mas você, Lúcia, você também ajudou muito o Nelson, né, na parte alimentar dele, né? Eu, na realidade, acabei sendo nutricionista de várias pessoas da casa de Padre Pio, né? Não foi só o Nelson, mas foi o Nelson sim, também. Ele reagiu bem e me falava dos seus trabalhos com ele e ele adorou. No caso do Nelson, era uma possibilidade, porque o que aconteceu, acabou acontecendo, é que muitos pacientes que chegavam para mim no consultório, isso já há muito tempo, e depois que eu comecei a estudar um pouco mais, eu fui entender as síndromes ectoplasmáticas, esses médiuns de cura, né, que tinham uma ostensividade muito grande, e esse excesso ectoplasmático, se isso ficava estagnado, isso levava a uma série de patologias e pode realmente desencadear. E aí o que acontece? Eu tive a possibilidade de trabalhar com pessoas que eram médiuns de cura, de efeito físico, não só o Nelson, mas me chegaram muitas pessoas na época na casa de Frei Luís. Eu tive a possibilidade de trabalhar com um grupo rico de grupos de efeito físico. Aí, na época, esse grupo era orientado pelo Nelson Duarte, não Nelson Soares, né, lá da casa de Frei Luís. E aí a gente conseguia melhorar muito a sintomatologia dessas pessoas, utilizando o alimento para diminuir essa síndrome, que eram as dores de artralgia, cistos, processos de uma não qualidade de sono, são pacientes que têm possibilidade de desenvolver alterações de humor muito grande, irritabilidade, hemorragia, enfim, vários tipos de patologia. Foi isso. Ô, Lúcia, eu vou abrir agora o PowerPoint, tá? Para você explanar um pouquinho para a gente. David? Pode falar, querido. Eu quero dizer uma coisa, tá? Eu fui abençoado pelo tratamento com a Lúcia, tá? Durante o tempo que eu pude manter esse meu tratamento com ela, né? Eu digo que perdi 9 quilos, eu estou muito bem hoje, tá? Fazendo controle e ainda continuo ainda com esse tipo de alimentação que ela me orientou, tá? Não sair da dieta, do trabalho, dos medicamentos, estou tomando direitinho, né? Eu sou... você está me corrigindo aqui, medicamento não, né? Mas é outro nome. Eu quero agradecer muito a ela por isso, porque houve uma mudança muito grande aqui e eu tento sempre evitar de que eu volte o processo que está. Eu fui abençoado também pelo tratamento dela, tá? Quero deixar bem claro isso, que
Que bom que aí eu vou aprender mais alguma coisa com ela nesse momento, tá bom? Obrigado. Que maravilha. Obrigada a você, meu fofinho. Bom, David, antes da gente falar um pouquinho, né, dessa questão dos slides, tudo isso, esse estudo mais profundo, né, que eu fiz, foi em observação da utilização da nutrição funcional dentro do meu próprio corpo e dentro dos pacientes que eu assistia, das pessoas que tinham todo aquele excesso de sintomas. E aí eu começo a enveredar por um trabalho, eu vou tentar explicar para vocês, se vocês não conseguirem entender, vocês me param um pouquinho que eu volto. Então, assim, para a gente poder entender um pouco do que o Nutrindo Corpo e Alma fala, e isso é assim, para mim é o aspecto mais importante para a gente entender esse viés, né, de como tratar isso, alinhando o corpo físico e alinhando o corpo de campo perispiritual, é a gente começar a entender o intestino da gente. O intestino da gente, ele é o principal órgão de imunidade inata e adquirida do nosso corpo. Para a gente manter essa integridade, é necessário que a gente mantenha um pH mais ou menos alcalino, né, de 7, 8, 9 no sangue. E aí isso vai fazer com que a gente faça com que a gente... Tá certo eu olhando para lá, gente? Eu estou aqui meio perdida. Tá bom, tá bom. Bom, então, assim, isso vai fazer com que a gente mantenha uma integridade desse sistema que se chama MALT, Sistema Linfóide de Defesa Corporal. Então, no nosso intestino existe esse sistema, e isso vai fazer com que a gente ali mantenha uma microbiota ajustada, né, adequada. E aí, esses dois em conjuntos, eles vão trabalhar e vão produzir colesterol, que vão produzir hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, eles não são importantes só na nossa sexualidade, mas em todo e qualquer controle neuroendócrino. Quando eu estou falando neuroendócrino, estamos falando da nossa pineal, da nossa hipófise, hipotálamo, sistema límbico de emoções, tireoide, paratireoide, fígado, baço, pâncreas, intestino, ou seja, tudo, né? Então, vocês que tiveram um colega aí da área da acupuntura, algumas semanas atrás, eu não consegui ver tudo ainda, mas assim, se a gente tem uma alteração desse pH, a gente vai ter uma doença aqui de função neuroendócrina. E quando isso se desalinha, e isso se desalinha por uma alimentação ácida, muito carboidrato, as pessoas comem muito repetitivo, as pessoas comem produto alimentício, elas não comem o alimento da mãe terra, o alimento de verdade, né? Uso excessivo de medicamentos, mais os aspectos emocionais, isso desalinha esse sistema e você começa a ter uma dificuldade enzimática de degradar a macromolécula em micromolécula, ou seja, proteína em aminoácido, carboidrato em amido, gordura em ácido graxo. O que acontece com a gente? A gente fica sem micronutriente para gerar energia lá dentro da nossa célula do intestino. E aí a gente fica sem energia vital e com um monte de macromolécula em volta dos órgãos subjacentes, que é aquele abdômen estufadinho, né, com distensão abdominal, flatulência, alteração de evacuação ou não, né, muita flatulência, e aí a pessoa continua comendo errado, repetitivo, uso às vezes excessivo de medicamento. Não é que ela não deva usar, ela tem que usar, mas tem que ter uma nutrição adequada. E muita exposição a estresse. E aí você começa a ter uma coisa chamada permeabilidade de célula no intestino. É igual quando a gente nasce, ó, estou usando a minha mão para a gente entender. As nossas células ficam abertinhas, é como se tivesse um espaço. E aí o que não está sendo degradado, digerido e absorvido vai começar a passar por aqui. Aí o nosso sistema de defesa olha e fala assim, ih, gente, não é daqui não. Ele não reconhece como próprio. E aí você começa a produzir anticorpos, imunoglobulinas, citocinas inflamatórias. É aí que começam as intolerâncias alimentares. E essas citocinas vão sair daí e vão para a via digestória, causar todo o processo, e depois vão para a via sistêmica. O que causa na via sistêmica? Dor de cabeça, fibromialgia, cansaço físico e mental, rinite, sinusite, candidíase vaginal e peniana. Aí vocês podem perguntar, o que mais, Lu? Depende do código morfogênico. Então, se isso se mantém, isso vai produzir muita amônia e pega fígado.
Quando pega fígado, a gente não consegue detoxificar. O fígado é o maior órgão que trabalha com a energia o tempo inteiro do corpo, né? E aí ele tem um sistema que vai transformar tóxico em não tóxico, carcinogênico em não carcinogênico, agrotóxico em algo não tóxico. Se você não consegue fazer isso, você vai começar a ter possibilidade de desenvolver esteatose hepática não alcoólica, fígado gorduroso. Você vai ter oscilações de humor. Você fica irritado e depois você fica melancólico. Você fica irritado e você fica melancólico, porque você sobrecarrega fígado e depois você abaixa adrenal. Você vai ser aquela pessoa que chega lá na cozinha, o que eu vim fazer mesmo aqui? Como é mesmo o nome daquela pessoa? Branco. São alterações da bioquímica do fígado, né? E se isso se mantém, gente, a gente vai atingir mitocôndria. Então, todo mundo que está aqui estudou na época da tia que mitocôndria dentro da célula produzia ATP, energia. E aí é que entra o trabalho da nutrição na modulação. Então, a célula, ela tem espaçamentos, e quando a gente utiliza o alimento, ele evita a produção de proteína para não atingir o núcleo da célula, onde está o nosso código, o nosso DNA. Lembrando que na nutrição a gente faz uma coisa muito importante, o DNA, né, que a gente recebe, ele vem do pai e da mãe. Quando a gente vai trabalhar a mitocôndria, o DNA é sempre materno, é mitocondrial, é materno. Então, a gente modula através do alimento. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo tem uma diminuição da função da mitocôndria. Isso vai acontecer com todos nós. Porém, as pessoas estão desenvolvendo isso mais cedo. Quais são as doenças de função mitocondrial? Cérebro, e a gente está falando de Parkinson, Alzheimer, demência, depressão, mialgia, fibromialgia, diabetes, fígado, doença autoimune e câncer. Então, quando a gente faz uma lesão mitocondrial, a gente está mexendo na bioenergética da célula. E aí foi aonde eu tive muito interesse, porque eu também, os pacientes que eu atendo são muito graves, muito doentes, trazem falência mitocondrial, e é o status da célula, onde números médios vão ter alteração, lesões mitocondriais, se essa energia não for bem produzida e não tiver uma característica de forma adequada. Deu para entender mais ou menos? Deu. Excelente. Tá ótimo. Bom, então vamos lá, David. Então, assim, isso é uma coisa importante, assim, a gente entender esse eixo cérebro-intestino e toda a célula, né? Que isso está holograficamente o tempo inteiro em conexão, né? Então, pode passar a próxima, por favor, David. Então, aí no livro, né, eu faço abordagem do processo saúde e doença. Vamos um pouquinho para o outro, David, que eu gosto mais de explicar em vez de ficar lendo isso aí. Vamos lá, para o outro. Que aí a gente vê a figurinha. Então, gente, pena que eu não tenho aqui para poder apontar, né? Então, a primeira figurinha, David, tá vendo? Assim, ó. Então, a gente tem um corpo físico, essa daqui, isso, né? Então, cada célula do corpo físico vai se comunicar ela tem uma memória, ela se comunica com todas as células do corpo. E essa célula do corpo físico, que é uma agregação, um conjunto de partículas, né? A matéria nada mais é do que isso, se comunica com o nosso corpo eletromagnético, essezinho aqui azulzinho, né? Para cá, para a direita, para a direita, para a direita. Isso. Então, o tempo inteiro, assim, o que acontece no corpo físico acontece com o campo eletromagnético. O que acontece no campo eletromagnético acontece no corpo físico. E eles se comunicam o tempo todo. Então, em nutrição, a gente trabalha muito com memória celular. E essa memória, ela não está falando, a gente não está falando só de doença. A gente está falando de memórias emocionais, de memórias reencarnatórias, de memórias ancestrais, entende? Então, tudo isso a gente modula. E por que a nutrição, e a nutrição aí mesmo, de verdade, da Mãe Terra, produzida de forma orgânica, sustentável, biodinâmica? Porque assim, ó, David, vem aqui no meio. Assim como o nosso corpo tem o espectro magnético, são essas luzinhas, o alimento também tem.
No livro Nutrindo Corpo e Alma, eu só fiz sobre os alimentos, né? Eu estou com vontade, eu estou fazendo outros trabalhos, mas assim, também a gente pode fazer isso com a planta. Então, ela também tem um campo eletromagnético. Então, quando você vai utilizar o alimento, esse campo eletromagnético do alimento vai se conectar com os campos de memória eletromagnética do corpo físico e do corpo emocional. Então, gente, tudo se interliga, tá? Pode ir, Dave. E uma das coisas que eu também tive que estudar muito é o sistema de crenças, né? Então, no consultório, e como médium, e tá participando disso tudo, o sistema de crenças, ele é um mapa interno, né? Que a gente desenvolve, ele é o orientador. Porque, assim, durante muito tempo na nossa vida, a gente vai desenvolvendo um estado de crenças que vem de pai, que vem de mãe, mas também vem de uma memória ancestral e de inúmeras memórias, porque a gente não é... Eu não sou a Lúcia, eu estou Lúcia. David não é David, ele está David, mas ele é um conglomerado de informações, e todos nós somos. E tem muita memória aí, né, gente? Então, assim, o nosso ego, ele às vezes utiliza-se desse estado de crença que a gente participou da nossa vida. Eu não estou falando mal de pai e mãe, não, pelo amor de Deus. Eles fizeram o que eles puderam, né? Mas, assim, além deles, né, a gente traz muito isso. Eu vejo no meu consultório que muitas vezes, até não sendo filho biológico, é impressionante como eles desenvolvem o mesmo sistema de doenças. Até a conformação corporal é igual, fica parecida. Então, o ego, esse estado de crenças é uma estrutura do ego, do arquétipo, que é uma forma com que a gente vai utilizar para a gente viver com determinadas situações da nossa vida. Só que chega um determinado momento que isso fica disfuncional, né? Então, assim, ou vai acontecer uma doença, uma perda, algo acontece, como aconteceu comigo, né? Então, quando eu entrei com aquele estado de culpa lá no pretérito, e com o medo, eu toquei em estados de crença que eu trazia de memórias muito pretéritas e que me fez fazer toda uma caminhada para poder entrar e fazer contato para romper esses padrões e aumentar o nível de consciência. E como é que a gente vai fazendo isso? Um dia após o outro, utilizando técnicas e mais técnicas, terapias, as técnicas de campo eletromagnético, a nutrição, se limpando, fazendo uma série de tratamentos, tá? Próximo. E aí eu também falo um pouco disso, né, do que é o ego e a essência, que a gente tem muita, eu vejo no consultório, né, e a pandemia foi uma condição, eu voltei a trabalhar presencialmente desde junho, né, então as pessoas tiveram uma oportunidade de reavaliar seus estados de crença, né? Porque muitas pessoas, as pessoas diziam assim, não, eu não posso isso, eu não faço aquilo, não, isso não tem como, isso... E aí, de repente, quando para tudo, elas tiveram que entrar abruptamente em contato com elas próprias, elas tiveram que limpar a casa, elas tiveram que pegar a comida e fazer a comida. Então, foi um momento onde elas foram também trabalhando esses padrões e entrando em contato com o corpo, observando mais o corpo, vendo o que estava acontecendo. Foi um momento, e tem sido um momento muito rico com todos os pacientes com quem eu tenho atendido. Próximo. E aí, eu também trabalho no livro com a epigenética, né? Então, eu cito no livro alguns estudos, né, na área da nutrição, onde fitoquímicos, antocianinas, substâncias que existem no alimento, nas cascas e em diversa parte do alimento, são utilizados para modular a expressão do DNA, né? Então, eu coloquei várias situações, e no livro eu também explico quais os alimentos que expressam
uma melhora, por exemplo, uma inibição anti-inflamatória, a outra antioxidante, a outra anticarcinogênica, aquela que melhora a função da energia da célula. Então, eu vou explicando, tem os estudos, eu cito, e eu vou colocando também dentro da minha experiência clínica, de todas as formações que eu tenho, todos os alimentos que a gente já tem comprovado cientificamente no processo de modulação, tá? Isso é epigenética, né? Pode. E aí eu falo que o alimento que nós ingerimos, ele é importante, mas as emoções também são um alimento da alma, porque ela influencia a nossa saúde e o nosso destino. Então, o DNA, ele vai mudar muito com as frequências, eu também cito isso na parte da física quântica e da psiconeuroendócrino, aonde a gente coloca os aspectos emocionais interferindo na expressão, né, do DNA e dos telômeros também. Tem uma parte onde eu vou falar da mitocôndria, onde eu coloco isso, o que o emocional e o alimentar faz a nível de telomerase, ou seja, da parte que a gente pode ter uma melhora da qualidade de vida da célula, da bioenergética da célula, ou uma diminuição de acordo com o alimento que você utiliza e do aspecto emocional. Pode passar, Dave. Então, aí, a psiconeuroendócrina é uma parte que eu amo fazer, né? Quando você estuda tudo isso, foi o que eu falei para vocês lá na frente, né? E o que eu expliquei para vocês, que o intestino com disbiose, por exemplo, que tem alteração da microbiota intestinal, ele leva à alteração da produção de hormônio. Se você tem uma alteração de hormônio, por exemplo, produção serotoninérgica, dopaminérgica, GABA, você vai ter alteração de humor, você vai ter alteração de nutrição, de cognição. Por isso a nutrição ela é tão legal na modulação do autismo, na modulação de um déficit de atenção, da modulação, inclusive de estados de transe. E aí, no final do livro, eu dou essas receitinhas. Por exemplo, quem trabalha com estados, né, de desdobramento, de incorporação, sala de cura, quais são os melhores alimentos para a gente poder melhorar a performance celular daquela pessoa, tá? Pode ir, Dave. Então, aí, de novo, né, explicando para vocês o que eu falei lá no início da conversinha, né, que um estado quando a gente tem uma alteração do pH, leva à alteração da microbiota, e aí, gente, a gente tem inúmeros processos de doença, né? A gente pode ter doença autoimune, psoríase, dermatite atópica, eructação, candidíase, inúmeros sintomas. A gente tem que avaliar isso individualmente, mas eu também explico isso no livro, passo a passo, como isso acontece e quais são os primeiros passos que a gente faz para a gente começar a limpar a microbiota, para a gente começar a melhorar o pH, para a gente começar a melhorar a imunidade do intestino, tudo isso. Pode passar, Dave. Então, aí a detoxificação é uma parte, é um capítulo que eu falo também no livro. Fígado, para mim, é tudo, gente. Fígado e intestino é muito importante. É uma pessoa que não tem um fígado limpo e a gente não... 99% das pessoas não fazem detoxificação hepática, né? É muito comum a gente vê através da pele, da expressão de dermatite, alteração cognitiva, a gente vê através da capacidade de absorver informação, inúmeros, se você tem um paciente com descamação, com uma série de funções de corpo, a gente consegue ali identificar uma diminuição de enzimas específicas do fígado que ele não está funcionando e você consegue colocar aquilo para funcionar. Lá no livro, eu também deixo um monte, são vários alimentozinhos que eu falo, quais os alimentos que a gente pode já usar de uma forma geral, né? Cada pessoa é uma pessoa, aquilo não é uma receita de bolo, mas são os principais alimentos que têm capacidade de detoxificação. E quais os fitoquímicos. Então, eu cito
o dente de leão, eu cito a alfafa, o alecrim, a cúrcuma, o cardo mariano, e aí eu vou colocando os alimentos e vou botando as receitinhas, como a gente pode introduzir isso para a nossa alimentação, tá? Próximo. E aí eu coloco, né, o que é para mim nutrir corpo e alma, né? Que a cura, para mim, significa voltar à raiz, significa a eliminação de todas as contaminações do ser, né? Então, a gente ir limpando todos os nossos aspectos de sombra, né? Significa uma reorganização dos aspectos psíquicos, metabolismo celular e matriz. A cura é a volta do amor para si próprio. Para mim foi isso, sobretudo, né? Esse padrão que eu tinha era uma necessidade de realização de auto-amor. Então, cada um de nós na vida traz arquétipos e traz questões que a gente precisa trabalhar. Então, é muito importante a gente entrar em contato com isso para a gente poder acolher as sombras e, a partir disso, a gente fazer a transformação. Por que a gente sente isso? Da onde veio? Se isso tem quais são as ligações, né? Com a nutrição, com o emocional, com a ancestralidade, com o campo bioenergético. É muito profundo, gente, não é uma coisa superficial, não. É um leque muito grande. Cura também significa perceber tudo que está dividido, pertence a um todo, né? E o poder unificado pelo amor. Eu acho que a gente nunca... Acho que isso é mais comum agora. Acho que algumas pessoas, então, começam a entender que o que acontece com você me afeta e vice-versa, né? Então, eu que sou da área da nutrição, eu me preocupo muito com o ecossistema, com a situação da agricultura, com o que se faz com os mares, com os rios, porque senão a gente não vai ter condição de se alimentar nem de viver, né? E se a gente afeta a natureza, a gente está afetando porque a gente faz parte dessa natureza, a gente é parte desse todo, né? Dessa criação divina. E a cura é primariamente um processo de consciência pelo qual você pode se desenvolver uma certa certitude de sobrevivência, né? E cura significa estar em unidade com o todo, o universo e com o Criador. E a cura requer a capacidade de criar um sentimento interno de estabilidade e resistência pela soma de todas as informações e crenças nessas emoções. Então, o processo da cura não é uma cura de uma doença, mas é a cura da alma. É entrar em contato, a doença é apenas um evento de vida, eu falo isso no livro. Às vezes é uma possibilidade de você entrar em contato com seus aspectos de sombra. E aí você começa a procurar, a entrar em contato, a aprofundar de onde isso veio, por que esse arquétipo, de que forma você pode trabalhar isso. Próxima, Dave. E aí, do livro também eu falo sobre o ectoplasma, né? Então, são esse fluido semivital que é produzido pela natureza e vem em parte dos alimentos. O alimento tem muito campo de energia. Pode passar. E aí, lá no livro, eu explico como é que existe a formação ectoplasmática, né? Então, o alimento, ele vai gerar glicose, essa glicose entra na célula. Eu tentei tomar cuidado, porque não é todo mundo que vai entender uma via bioquímica, um ciclo de Krebs, e não é essa. O livro não foi feito para só pessoas da área, mas para o leigo, para que o leigo entenda. E aí, ele tem uma via normal, onde ele vai passar por várias inúmeras vias metabólicas e formar energia, né? Então, ele segue na via de Krebs, ele vai seguir em todas as vias, as rotas bioquímicas, e parte dele é formado o ectoplasma, né? Pode passar, David. E aí, o livro, eu tive muito cuidado e dedicação de, dentro do entendimento da alimentação e da mitocôndria, poder utilizar os alimentos que diminuíssem essa síndrome ectoplasmática, né? Então, que são dores articulares, inchaço,
prisão de ventre, gases fétidos, quase todas essas pessoas reclamam. Eu tenho muita fermentação, muitos gases, muita dor abdominal, muita flatulência. Eu tenho prisão de ventre, eu vou 3 vezes ao banheiro. E, às vezes, situações, por exemplo, como síndrome do colo irritável, diagnosticado como tal, às vezes não é exatamente isso, né? E tantas outras patologias, quadros de tonteira, a gente tem até câncer como expressão de condensação de energia, né? Cistos, os pacientes, os médiums que têm excesso de formação de ectoplasma, tem muito cisto hepático, cisto renal, cisto pulmonar, nódulos, né? É uma condensação de energia. E aí, lá no livro, eu faço isso, aonde eu me direcionei quais são os alimentos que podem melhorar essa função ectoplasmática, essa síndrome, né? Diminuir isso. E como é que a gente faz isso? Através de uma boa detoxificação, melhora da integridade intestinal e também da modulação de todo o processo bioquímico mesmo. Pode passar, Dave. Também falo da glândula pineal, né? Então, assim, a glândula pineal ela tem várias funções, mas como ela tem uma função astrofísica, ou seja, de se conectar com aquilo que não é do nosso campo, e por vivenciar esse tipo de coisa, né? Por trabalhar em sessões de materialização, onde a gente trabalha muito com desdobramento, né? E muitas pessoas fazem isso, né? Chegam para mim no consultório com esses sintomas. Então, tem o déficit de atenção, existe a pessoa que é hiperativa, existe aquela com deficiência de foco, mas aí eu vou lá no fundo também procurar se ela tem senso-percepção, porque muito dessas situações do campo, digamos assim, fisiológico, tem uma fenomenologia mediúnica, ou seja, existe ali uma fisiologia mediúnica acontecendo. Então, eu também procurei colocar ali, por exemplo, está num estado de transe, houve desdobramento, onde a cada 1 hora a gente desacopla do corpo. Quando a gente acopla, a gente traz todo o campo eletromagnético para dentro. Então, a gente fica irritado, melancólico. Às vezes, a gente estava sentindo nada, aí começa a sentir um monte de coisa, o corpo fica estranho, tem dores, distensão abdominal, flatulência. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sentir isso, mas eu sentia, era uma frequência na minha vida e em tantas outras pessoas que eu conheci, que eu tratei e que eu trato até hoje. Então, isso foi um cuidado que eu tive de fazer como a nutrição pode melhorar a performance da glândula pineal e como a gente pode utilizar o alimento para a melhora dessa glândula, que é tão importante na nossa vida como produtora de melatonina, inclusive, que vai organizar todo o ciclo circadiano para que a gente tenha uma qualidade, um envelhecimento nobre, eficaz, não tenha mais lesão celular e a gente tenha qualidade de sono, ainda que se façam trabalhos mediúnicos de desdobramento noturno, porque a gente tem uma capacidade de melhor trabalho. Eu coloco receitinhas, tipo à noite, o que você pode fazer, tudo isso eu coloco. Pode passar. E é isso, gente. Acho que eu terminei. Quanto mais amor deixamos fluir por nossos corpos, mais adequados estaremos para enfrentar o que pode acontecer em nossas vidas. Aqui eu não quis colocar mitocôndria, porque eu falei, eu não vou botar tanto slide, porque senão vamos ficar lendo muito, é muito chato. E tem esse material também lá escrito. E na mitocôndria eu coloquei muito material, onde eu falo a influência dela na espermatogênese, a influência dela no campo cognitivo, no campo neurológico, e ao mesmo tempo, quando eu vou explicando essas funções, eu vou colocando os principais alimentos, na ativação da mitocôndria, na bioenergética da mitocôndria, na inibição da lesão do núcleo, tudo isso também está lá para quem quiser dar uma olhada e estudar. É isso, meninos. Acho que está tudo aqui. Eu deixei os seus contatos aqui no último slide. Tá. O pessoal anotar e-mail e eu vou também botar na página... Eu vou botar no chat, né, para o pessoal ficar mais fácil
O pessoal Eu não sei se copiado. eu falo muito rápido, gente, que isso é um vício, né? Dei aula há muito tempo, então, assim, eu falo. Se alguém não entendeu, eu posso voltar e explicar novamente. Enfim. Tá, eu vou botar o link do livro também no chat. Tá. O livro está sendo vendido, ele foi publicado pela editora do Lar de Frei Luís, né? E toda a venda desse livro ela é direcionada para o Lar de Frei Luís e para a Casa de Padre Pio. E só vende lá no site do Frei Luís, Lúcia? Sim, porque na Casa de Padre Pio a gente não tem um espaço, né? Então, é direto com a editora, você vai no site, eles enviam online, tem lá na livraria também, e a gente, na época, ano passado, eu fiz um workshop em Portugal e participei de congressos de física quântica, e na época também com pessoas da Pineal, Paulo César Frutuoso, enfim. Um grupo estava em Portugal, eu tenho ido a alguns trabalhos lá, e aí eu fiz curso, e aí a gente está abrindo um leque para trabalhar com o pessoal lá, e eu prometi para eles que quando o livro estivesse pronto, a gente ia. E aí o Lar de Frei Luís também está enviando, eles têm uma coparticipação com Portugal e Espanha, e quem quiser comprar, precisa entrar no endereço webmaster@lardefreiluís.org.br. Eu posso depois deixar aí direitinho para vocês. Até está no meu Instagram também. Então, ele é vendido para qualquer... O quê? Eu coloquei no chat aqui para o pessoal ler. Ah, tá bem. E ele é vendido também em qualquer estado do Brasil. Ah, que maravilha. Eu não sei como é que você está de tempo, Lúcia, que você falou que tinha que sair um pouco mais cedo. Não. Tô aqui. Podemos ficar até o final. Eu queria abrir um pouco para o pessoal fazer perguntas, né? Já dando os parabéns, porque realmente esse seu trabalho ele é a cara aqui do GEPOT, onde você vai desbravando as fronteiras, né, de ciência, espiritualidade, você vai unindo tudo que a gente vem estudando, né, ao longo desses anos aqui no GEPOT, desde o fenômeno de ectoplasma até a parte de alimentação. Então, realmente faz uma conexão fantástica de todos esses temas, né, e de uma maneira muito bem clara. A palavra é trazer claridade mesmo a um assunto que muitas vezes a gente vê de uma forma isolada, mas realmente você faz a ponte de maneira esplêndida. É assim, David, porque assim, eu sempre vi as pessoas falando sobre glândula pineal, ectoplasmia, todas essas questões da física quântica, mas eu ainda, dentro da nutrição funcional, a galera estuda muito bioquímica, né, fisiologia, o pessoal gosta de entrar na coisa da célula, né? Mas o leigo, e trabalhando, e sofrendo, e passando pelo que eu passei, eu falei, gente, eu tenho que levar para o público leigo a importância da nutrição dentro desse processo todo, né? Numa linguagem que o leigo, não é só o leigo, ele foi feito também para muitos profissionais de saúde compraram o meu livro, estão comprando, e vários já assistiam às minhas palestras. Mas é justamente linkar de forma séria, escrevendo o que aquilo acontece de fato no seu corpo, como aquilo não é tipo, isso é bom para isso, mas assim, isso acontece assim, através disso na célula, né? Então, para poder a pessoa entender o porquê da nutrição, que é uma coisa tão bonita, né? Que, enfim, é um presente que Deus deu para a gente, que a gente tem aí a oportunidade, todo mundo tem para poder fazer. Ô, Lúcia, Emanuel, eu gostaria de que você me falasse por que você, como sendo nutricionista, entrou também para o mundo da psicologia. Eu sei por quê, mas queria que você falasse. Porque, assim, eu me formei com 21 anos, né? Daí, eu ingressei, eu trabalhei em vários hospitais, e eu sempre ficava
não... Eu sempre tinha algo que eu queria entender um pouco mais além. Aquilo não me bastava, entender a bioquímica, a fisiologia, aquilo tudo. E aí, depois que eu comecei a ser professora de patologia de nutrição clínica na universidade, eu fui professora durante 8 anos. E eu, durante muito tempo, eu coordenei o serviço de hepatologia da Santa Casa de Misericórdia. Eu era professora do serviço de staff de patologia junto com o ambulatório. E lá foi, assim, uma escola, no sentido de oportunidade de trabalhar com as pessoas, né? E aí aquilo era, assim, um manancial de possibilidades, de emoções, de sentimentos, de tudo. E eu optei por fazer meu mestrado em psicologia. Na época eu tive muita dificuldade, porque eles não entendiam por que uma nutricionista quer saber de filosofia e psicologia. E aí eu optei por fazer a psicologia humanista existencial, calcada na filosofia buberiana, no encontro, que é isso que eu acredito. Eu acho que quando a gente faz o encontro nutricionista-paciente, encontro irmão, encontro homem e mulher, pai e filho, sai dali uma terceira possibilidade de criação dessas novas pessoas. Então, isso abriu, aonde eu comecei, isso tem 20 anos que eu fiz a minha tese de mestrado. Fiz em 1996. Eu fiz um estudo profundo de crenças. Foi lá que eu comecei a estudar estados de crença. E dentro da minha tese eu já fiz isso. A minha tese é uma tese em que é como se você fosse assistir uma peça de teatro. Eu falo e aí eu abro o meu encontro com o paciente, fecho e trago você para os processos de reflexão. Abro e fecho, que é exatamente isso que eu faço dentro da minha terapêutica. E aí fui traçando, e aí a filosofia não deu conta, a psicologia humanista não deu conta, eu passei por todas as escolas, eu me submeti, estudei, até porque no mestrado a gente precisa estudar. Então, eu fiz cognitivo-comportamental, eu fiz Gestalt, até chegar na transpessoal. E aí também não deu conta, e aí eu fui estudar metafísica, e aí não deu conta, e eu fui para física quântica. E aí, como nunca dá conta da pessoa que quer sempre entender um pouco mais, como uma boa sagitariana que eu sou, aí assim, sempre estudando, podendo tentar entender o que está acontecendo comigo, sentir o que é, qual é a minha e a das pessoas nesse processo. Respondido? Bom, respondeu. Eu queria dar espaço para outras pessoas que quiserem perguntar. Posso fazer uma pergunta? José Luiz. Ela poderia colocar o telefone e endereço do consultório dela? Ser informado? Ela atende consultório? Como é que é? Tenho. O Dave colocou o meu Instagram. No meu Instagram e no Face tem o endereço do meu consultório e o telefone do WhatsApp do consultório. Não, se você depois mandar dentro do... Eu mando para você, mas de qualquer forma eu botei no chat aqui também, o do consultório. Não, tudo bem. Obrigado, agradeço muito. Ô, David, tem uma outra pessoa que estava fazendo uma pergunta. Marli, pode falar, Marli. Obrigada. Boa noite, gente. Olha, adorei, mas eu queria saber que exames podem ser feitos para a gente ver a saúde das nossas mitocôndrias. Porque pela manhã a gente sente muito cansaço e à tarde melhora. O que poderia ser? Tonteira, cansaço, mau humor, tudo que você falou, tá? E a falta de energia, que é reclamada sempre. Então, o que poderia, que exames, como é que pode chegar à conclusão de que isso é mitocondrial ou não? Marli, né? Seu nome? Sim. Marli. Não, Marli, é assim. Não existe uma série de exames. Então, a gente não pode fazer um exame só e você tem que entender a unicidade daquela pessoa, o que ela traz, qual é a história dela.
A lesão mitocondrial, existem exames bioquímicos e a gente precisa diferenciar também, que você está falando de um sintoma muito comum, com a fadiga adrenal, que pode acontecer também na pessoa que é médium e que não é médium também, pelo nível de estresse celular. Então, a pessoa que fica durante muito tempo, e todos nós, gente, todos nós vivemos em estresse crônico. A gente não tem mais o estresse agudo. O estresse agudo é aquele que você viu um tigre e saiu correndo. Ou alguma coisa aconteceu, você tem que tomar uma ação. A gente vive sendo colocado em sobrecarga celular. Então, o que acontece? A nossa adrenal, ela começa a ter alteração na produção de cortisol. Por isso que é importante você conjugar a produção do cortisol da adrenal com a energia da mitocôndria, com o intestino, com o cérebro e com o fígado e com todo o contexto, porque é uma cascata bioquímica. Aí, se você melhorar o seu intestino, você vai melhorar a produção de hormônio, que melhora o cortisol, os outros hormônios, isso vai direto para dentro da bioquímica da mitocôndria, e aí você começa a melhorar. E existem exames também, que são exames mais caros, que a gente pode fazer, onde a gente pode ver se você tem polimorfismos genéticos que podem te levar à alteração da mitocôndria. Isso é específico, tem que se pedir. Mas isso eu não coloquei no livro, porque é uma coisa muito específica. São inúmeros polimorfismos que a gente tem já estudados, né? E inúmeros alimentos para determinados polimorfismos, suplementos, tudo isso. Obrigada. Eu vou ao seu consultório. Lê o livro que você vai gostar também, você já vai tirar um monte de dúvida. Já vai te ajudar a beça. Obrigada. Mais perguntas? Oi, Luciana. Vai lá, quer falar, David? É a Luciana que abriu o microfone. Opa, vai lá. Eu não tenho nenhuma pergunta, não, mas eu também quero agradecer, porque eu também fui paciente da doutora Lúcia, já estou com o meu livrinho aqui. Que bom. E eu tenho que agradecer duplamente, porque a primeira vez que eu fui à casa de Padre Pio foi para assistir justamente um curso, na época, eu tenho até hoje o livrinho, que já era o Nutrindo Corpo e Alma. Ele já estava nascendo, né? Então, assim, duplamente por toda a mudança alimentar da minha vida, que até hoje eu não faço a dieta totalmente, mas toda vez que eu como um sorvete, eu penso que estou comendo plástico. E também por ter me introduzido na casa de Padre Pio, onde eu entrei para o GEPOT e estou até hoje, graças a Deus. Então, é um agradecimento duplo. O que é importante... Adorei você estar aqui no GEPOT, inclusive. Foi ótimo. Assim, Lu, o que é importante a gente colocar, assim, não é que quando você come sorvete, tu come plástico. Não, você pode até comer sorvetes de melhor qualidade, sem ser aquele sorvete mega concentrado em conservante e tal. E a gente também precisa entender, gente, que a vida é assim, é o caminho do meio, né? Você não pode nem ficar 8 nem 80. Quando eu falo de nutrição, eu não estou dizendo que você nunca vai tomar um vinho, ou que você não vai em uma festa, ou que você não vai participar de coisas que são naturais da vida. Agora, o que nós, profissionais da nutrição, que a gente precisa, e a gente está tentando, e eu particularmente tento, é que a gente comece a entender e trazer o que é natural para dentro da mesa, né? Para nosso dia a dia. Se você faz isso, você já vai ter uma revolução em 70% da sua saúde. Ok, final de semana, você quer ir, quer tomar um vinho, quer comer uma coisa diferente, tudo bem, isso faz parte das coisas da vida. A gente não pode ficar num nível completamente fechado. Existem pessoas que têm patologias e que durante esse processo a gente vai ter que retirar. Como você que é dentista, se eu chego no seu consultório e vejo que eu tenho algum problema, você vai dizer, olha, Lúcia, não pode fazer isso, isso e isso. Ok, você é uma pessoa que vai me ajudar, me ensinar nessa situação. Então, eu acho que a vida não pode ser extremismo.
Mas o que a gente precisa aprender e talvez olhar com mais carinho é isso. Olha para aquilo que a gente tem, né, na natureza, que é tão rico, e nosso Brasil é tão rico, é tão... Gente, a gente tem inúmeros biomas, a gente está fazendo um trabalho, o pessoal da nutrição funcional, com biomas só de punks, de plantas alimentícias não conhecidas, com o bioma do Cerrado, o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga. É uma coisa que não acaba mais, né? Então, assim, independente de todos os problemas que a gente possa ter no nosso país, das adversidades, de tudo, a gente tem uma coisa maravilhosa. A gente vai na Europa, a gente não tem essa diversidade cultural, alimentar, tão rica, com tanta cura, com tanta, né, sem falar nas plantas, que é um outro universo. A fitoterapia funcional, que eu fiz também, ela é um outro universo. Então, assim, é isso que eu tento falar para as pessoas. Gente, vamos comer comida de verdade. Né? É isso. Adorei te ver. Beijo. Também. O Gustavo quer falar alguma coisa. Oi, Lúcia, boa noite. Também fazer aquele Gustavo. agradecimento geral de sempre aqui, não só pela existência do GEPOT, mas por esse momento aqui também. Eu queria tirar uma dúvida. Queria ouvir de você um pouco sobre essa coisa de você falar sobre acolher suas sombras e a glândula pineal, porque glândula pineal, pelo menos eu tenho visto ultimamente, tem se tornado um pouco mais popular no YouTube, né? E aí as pessoas vão tendo um pouco mais de informação sobre isso. Mas a minha dúvida principal mesmo, para não fugir muito do foco de nutrição, porque é um pouco, e ainda sendo pertinente do que você acabou de falar, que não precisa ser extremista, porque a alimentação acaba que depende muito da nossa cultura e de como a gente vive, né? Do nosso hábito. Então, o que eu tenho próximo de mim que pode me fornecer, se eu tenho acesso, se não tenho acesso, e se não tiver acesso, você tem que ser criativo o suficiente para poder assim, saber se alimentar de uma forma menos pior, né? Porque é difícil hoje em dia você também ter uma alimentação perfeita. Só se eu conseguisse ter uma mini horta em casa, que é uma questão assim, isso é até desejo de eu ter futuramente, mas é mais complicado, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos e várias vezes eu tive, por uma questão de necessidade, assim, prática, de botar para comer nugget, que pode ser a pior coisa do mundo, assim, questão de valor nutricional, até mesmo, mas não tinha como, eu tinha que botar ela para comer. E ela é fã de yakisoba, então toma-lhe shoyu, toma-lhe... Então tem algumas coisas que para a criança, por mais que a gente tenha consciência, às vezes, assim, eu não tenho como. Aí eu relaxo e vou e vamos nessa, vamos curtir, vamos ser felizes. Igual o sorvete. O sorvete é tipo uma comemoração nossa. Então, você teria alguma dica sobre essa relação com criança? O que de repente, assim, que por mais difícil que seja, uma dica qualquer que possa ajudar, e isso, assim. E Gustavo, né, seu nome? Isso. Então, Gustavo, olha só, eu não trabalho com criança, né? Criança é um universo, outro universo absurdo. Mas, assim, quando eu fiz formação em nutrição, o meu internato foi em pediatria. Aí eu fiz pediatria 2 anos, e depois eu soltei a pediatria e fui para a parte adulta. Aí eu vou te responder isso assim, a criança, ela é fruto muito, na maior parte das vezes, do sistema de crença dos pais e do que está ali no ambiente. Lá, quando eu fazia faculdade, a gente era obrigada a fazer saúde pública. E eu estudei em Niterói. E eu subia o Morro da Conceição. A gente fazia atendimento de saúde pública lá em Niterói, no Morro da Conceição.
Aí, quando a gente chegava, a gente fazia aquelas rodas, né, com gestante, com o pessoal da comunidade e tal. E, às vezes, a gente ia para lá e ensinava as pessoas, porque muitas pessoas não têm entendimento que na comunidade elas têm um pedaço de terra, elas têm aonde você pode plantar, cara, uma salsinha, uma isso, uma aquilo, aquilo outro. Fácil, no teu vasinho vai rolar isso. E aí eu chegava para falar assim, e aí a gente fazia a roda, ensinava e tal. E aí eu tinha uma mãe que um dia fui perguntar assim, mãe, o que aconteceu que a criança não comeu isso, não comeu aquilo? E a mãe tinha na horta dela cenoura, tereré, um monte de legumes, tá? Mais do que até na minha própria casa. E aí ela virou para mim e falou assim, não, eu não dou para ele porque eu não gosto. Entende? Então, é isso que eu quero te dizer, que tem a ver com o nosso emocional também. Então, assim, a criança, se ela é educada dentro de um sistema onde comida tem importância, onde fazer comida, onde lidar com a horta, deixar a criança brincar, gente, vamos deixar a criança cozinhar, mexer com alimento, entender que mundo é esse, aquela, sabe, o olfato, o odor, entender o que vai acontecer. Tudo bem, se você na hora só tinha e você gosta de comer seu yakisoba, embora eu vou te dizer, Gustavo, você pode comer um molho japonês sem glutamato monossódico, isso existe à venda, né? Que vai interferir menos agressivo na sua questão mental, né? E para sua criança também. Mas tudo bem, é a mesma questão da Lu. Se você dá um yakisoba uma vez por mês, é uma questão para sua criança. Se você dá yakisoba todo dia para ela, a sua menina ou menino, quando chegar na adolescência, ela está com síndrome de ovário micropolicístico, ela está com alteração emocional, ela está com alteração de distúrbio de atenção, ela não consegue ter cognição para os estudos, ela está com o fígado completamente detonado, e aí o fígado detonado vai causar problemas de artralgia, dores, dor de cabeça, ela não vai dormir, e aí começa uma cascata de coisas, sabe? Então, é simples. E as pessoas também me falam assim, Lu, mas eu não tenho isso em casa. Gente, vamos entrar também nas feirinhas orgânicas, cara, tem gente do bem. Eu tenho colocado isso muito. Esses agricultores orgânicos, eu participo muito das cooperativas, né, e do pessoal, assim, eu passo para os meus pacientes os horários das feiras orgânicas. E eles deixam, todo o bairro tem feirinha orgânica. E essa galera, elas plantam, inclusive eles deixam você ir lá na casa deles, você conhecer toda a plantação, lidar com tudo. E as pessoas falam assim para mim, o alimento orgânico é caro. Eu falei, cara, não é caro. Se você for comprar no hortifruti uma alface, vai ser cara, porque se uma coisa custa R$1 com o agricultor, no hortifruti vai custar 5, 6, porque o cara passou por um monte de mão, né? Então, vamos direto na fonte, vamos com essa gente que respeita a cultura diversificada, não faz monocultura, não trabalha, não acaba com a terra. E, assim, de novo, Gustavo, devagarzinho que você vai mudando, você não vai mudar seu sistema de crença de uma hora para outra. Então, como é que eu posso fazer? Bom, então, se eu tenho uma condição, comprar alguma coisa, tentar tirar um dia da semana, cozinhar e congelar, eu ensino isso para os meus pacientes, porque às vezes dentro da nossa própria vida não dá tempo da gente parar para cozinhar o tempo inteiro. Então, tira um dia, vou cozinhar um feijão e vou congelar, vou cozinhar o arroz e vou congelar, mas aí eu já vou fazer ele com aquelas ervas todas, eu vou fazer dessa maneira, eu vou fazer um peixinho, ou eu não, se eu sou vegetariana, se eu sou vegana, eu vou fazer também do mesmo jeito. E aí a gente vai dando uma engrenada. Hoje não deu, tudo bem, ok, tá? E aí é pontual que você estava falando lá no início, né? Às vezes eu não quero deixar de parar a dieta, mas não é dieta, é educação. Você não toma banho todo dia, né? Então, você vai criando uma condição, embora existam outras culturas que não tomem banho todo dia, mas, enfim, a gente vai... É um sistema de crença, o tempo todo a gente lida com crença.
Então, assim, Lu, mas eu tenho uma formação, eu tenho cultura libanesa. Então, às vezes, a minha descendência... eu sou filha de português, pai e mãe. Você imagina o que foi a minha vida. Até os 17 anos, português, ele não abraça, não beija. Ele recebe você com comida na porta. Então, o significado do amor é a comida, né? Então, assim, eu fiz todo um processo de educação com meu pai e com a minha mãe. E é assim que eu vou fazendo. E eu tenho respeito. Às vezes eu tenho paciente de origem italiana. Lu, mas tem que rolar uma macarronada, uma coisa lá com a galera uma vez por mês. Tá, gente, vai lá, vai fazer, né? E só tem que estar atenta de novo, como eu falei com a Lu. Tem algumas patologias? Tem. Então, vamos cuidar da patologia. Aí você tem que ter um profissional especializado para te orientar nisso, vai te sensibilizando e vai expondo de novo o corpo aquilo até você conseguir comer e não te fazer mal. Então, é assim, é só por hoje. Igual, por hoje eu vou comer melhor, eu vou pensar melhor, eu vou trazer coisas boas para mim, eu vou entrar numa coisa de gratidão. A gente não tem que fazer isso com a gente, porque senão a gente não se desalinha. É isso, a nutrição é igual. Ela é um outro viés, é um outro condutor. Às vezes não precisa ter... Às vezes os pacientes falam, mas eu tenho que ter isso tudo para eu começar. Eu falei, não, gente, começa com isso. E já faz uma diferença. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. É isso mesmo. Na verdade, a minha pergunta nem foi tão direta, né? Ela foi um pouco mais genérica. E é isso mesmo, é para ouvir mesmo a tua linha de raciocínio. Mas é isso, te agradeço. Olha, a minha outra coisa que eu tinha comentado era sobre acolher as sombras e amor próprio que você falou aí. Se tiver algum momento aí que se você puder desbravar por isso, vai ser legal também. Mas te agradeço demais aí todo o conteúdo, viu? Tá, obrigada. Então, no meu caso, vou falar de mim, né? Eu, Lúcia. Eu tive que lidar muito com as minhas sombras, né? Então, eu trazia arquétipos de rigidez, de perfeição, muita exigência, um olhar muito voltado para o outro, pouco para mim, porque eu fui criada, e aí a gente toca nisso dentro do livro, né? E eu estou dando seguimento agora a um outro trabalho onde eu estou escrevendo um pouco mais profundo essas coisas. Muitas vezes, Gustavo, a gente traz e a gente vai carregando esse sistema de crenças do nosso processo de criação, né? Se você trabalha num centro espírita, e eu não estou falando mal de centro espírita nenhum, não, pelo amor de Deus, eu tenho muita gratidão, mas todo esse caminho foi muito importante para eu fazer uma só olhar para mim mesmo. Porque essa coisa de, às vezes, porque você tem que cuidar do outro, porque você tem que fazer isso pelo outro, então, isso aqui. Cara, se você não olhar por você, se você não fizer o autoconhecimento, eu acho que a gente hoje está num momento, durante muito tempo, eu acho que a gente ainda vai precisar das religiões, porque eu acho que a gente ainda não tem cabedal para trabalhar sozinho espiritualidade independente, embora esse seja o caminho, eu esteja trilhando, e eu acho que muita gente está também. Mas eu penso assim, que a gente tem que aprender a estar no centro espírita, na igreja ou em qualquer lugar e colher o que for melhor com filtro. Porque senão você pode, às vezes, a religião ela pode potencializar um sistema de crença e piorar o seu estado, entende? Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu carregava um perfeccionismo e aí eu já fiquei mega culpada, além da culpa que eu já tinha. Então, eu tive que entrar em contato e falar assim, peraí, cara, não é nada disso, para tudo, que está tudo errado. Eu não posso nunca direcionar o meu amor por outro se eu não tenho amor para comigo. Eu tenho que entender de onde está vindo a minha raiva, de onde está vindo o meu medo, de onde está vindo a minha culpa e de onde é a minha carência afetiva. A minha carência afetiva é o quê? Eu sou carente de quê? Eu sou carente de X, Y, Z. Então, e aí, como é que acontece? Vai vir no centro espírita aquela pessoa perfeita para você trabalhar essa carência. Aí você se liga a um companheiro que é perfeito. Aí vem o paciente e você é testado até você estabelecer e romper com esse padrão. Então, porque aquilo vai te incomodando de uma tal forma
que você vai trazendo à tona através de terapia. E eu fiz inúmeros, eu pratiquei, eu me submeti a muita coisa, né? Eu não oriento que as pessoas façam isso, porque você tem que tomar cuidado onde você vai, de que forma você vai trabalhar. Mas eu queria muito, e continuo fazendo isso até hoje, mas o que eu quero te dizer é que, muitas vezes, isso pode potencializar um estado de crença. E eu acho que o caminho espiritual tem a ver com autoconhecimento mais do que a fenomenologia do aspecto em si. Aliás, eu acho que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais, acho que, aspecto da fenomenologia. A gente não vai ver, nem vai precisar de eventos, espíritos materializados. A gente já entendeu que tem, gente é um. Agora, o que você faz? Isso eu via muito também na sessão de Padre Pio. Gente, era hilário. Eu ria tanto trabalhando com o Nelson. Eu tive a oportunidade, eu ajudava, eu era uma das médicas que trabalhava com ele. Agora vou contar uma adenda aqui, ele vai ficar chateado, não. E aí ele lá trabalhando com o médico espiritual e tal, e aí ele com o Dr. Pierre é um fofo, né? Ele é uma coisa maravilhosa, foi ele instrumento. E muitas vezes eu deitada, eu como paciente, ele olhava para mim com aquele jeitinho e falava: Firra, se você quer saúde, você tem que pensar em saúde. O seu mental está voltado para outros aspectos de crença. Foi quando eu comecei, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? E cada sessão de materialização, eu saía com uma vergonha. Ficava tão envergonhada. Eu falava assim, gente, eu não estou acreditando que eu estou pagando esse mico. Porque, assim, a religião vai muito como... Ainda tem isso, né? Eu quero um milagre, eu quero uma salvação, eu quero que o outro faça por mim. E o que eu faço por mim para mudar, né? Tá, você cuida da sua alimentação, você bebe água, você faz exercício, você cuida da sua mente, você se cuida, você tem um tempo para você ouve uma boa música, você faz uma boa oração, você medita, você vai tomar um banho de cachoeira, você entra em contato, você está com raiva, então como é que essa raiva? É raiva de quê? Por que aquele outro te deixou? Aquilo é um espelho, se aquilo está te irritando, tem alguma coisa que tem em você também que você ainda não cuidou. Então, na realidade, são vários mecanismos, né? Possibilidades de aprendizado. Eu estudei os fenômenos porque eu passei e passo pelos fenômenos. Eu sinto no corpo físico, mediúnico, na fisiologia, na mediunidade, como as pessoas com que eu trabalhava lá no Padre Pio. E aí eu precisei estudar para poder entender melhor. Mas eu penso que o caminho da gente é o autoconhecimento, não tem outra. Os fenômenos, não acho que não vai ficar muito tempo essa fenomenologia, não acredito que a gente precise disso. É isso. Obrigada a você. Denise, pode falar, Denise. Pode falar? Bom, é muito bom estar aqui sempre, né? Está sendo ótima a sua palestra, Lúcia. Obrigada a todos sempre. E tudo que você falou é o que eu estou procurando há um bom tempo, né? Desde que eu entrei para o Padre Pio, para o GEPOT, tão querido, para todas essas coisas, autoconhecimento, tudo. Mas eu sei que eu ainda não estou conseguindo fazer as coisas de maneira certa. Minha alimentação está péssima, eu estou muito estressada e essa semana eu estou passando muito mal. Fiquei de cama, até para eu assistir hoje está um pouco difícil, muita dor de cabeça. E talvez por as coisas que você explicou, já tenha alguma coisa que já esteja no meu corpo, né? Apresentando, apesar de eu entender muita coisa, da gente estudar esse tempo, né? Mais longe ainda, ainda falta muito. Mas, assim, então, eu nem sei o que eu faço no momento para sair disso, mesmo estando procurando esse autoconhecimento e tirar essas crenças, melhorar, tudo isso que a gente tem feito, né? Que eu estou sempre procurando. Mas eu sei que ainda está muito atrapalhado para eu estar manifestando no meu corpo tudo que eu estou sentindo esses dias, principalmente, né? Que eu estou passando assim, passei bem mal mesmo. Então, não sei por onde eu começar. Talvez
pela alimentação, mas nessa pandemia também confuso, essa alimentação meio complicada. E eu estou com dificuldade de fazer essas coisas em casa, estou me sentindo muito acumulada, né? Acho que é isso. Então, a pergunta era assim, o que a gente faz para, pelo menos, começar a mudar um pouco isso? O que você acha, né? Obrigada desde já. Obrigada a todos. Então, assim, eu acho, Denise, faça uma coisa de cada vez. Talvez você esteja se cobrando demais e querendo fazer um monte de coisa, como eu já quis fazer também ao mesmo tempo. E aí faça o que é possível. Se você não consegue, vamos falar da alimentação. Se você não consegue fazer todas as refeições, começa mudando uma alimentação por dia. Então, observa o seu café da manhã e olha para ele e olha se lá naquela mesa tem mais alimento ou mais pacote. E vê se tem mais, se tiver mais pacote, começa a mudar. Leva mais fruta, leva mais alimento. Depois que você conseguir, durante uma semana, comprou, melhorou, aquilo já virou, estou conseguindo, já incorporei um pouco, já trouxe para mim, vai mudando o almoço, vai mudando o lanche, vai optando por coisas, vai devagar no seu tempo. E, além disso, agora eu vou abrir aqui uma outra questão, muitas pessoas têm me falado, pacientes, e a gente, muitos de vocês, nós todos, né, estamos percebendo, modificações corporais mesmo. A gente está num momento de transição planetária, isso já é outro reporte, que não é nem comigo. Mas, enfim, tem gente mais especializada aí no assunto. A gente também está tendo muita modificação de código morfogênico para uma modificação vibracional, para um monte de coisa. Não deu, já era. Não dá mais para a gente continuar nesse reme-reme. A gente adora contar historinha, né? Então, a gente está na hora de mudar. Então, a gente está sofrendo muito. E muitas expressões vêm para o corpo porque a gente está no corpo. Então, vai vir dor de cabeça, vai vir situações de energia que você lida com o outro, que às vezes você pode captar. Durante o sono, você pode entrar em contato. Nossa, aconteceram inúmeras coisas na pandemia. Inúmeras. Não só comigo, mas com diversos pacientes. E, assim, enquanto eu estava atendendo online, eles falavam, né? E a gente observava mesmo o campo. E também está acontecendo de fora. Então, tem coisas que... alteração de sono, campo mental, artralgias, dores no corpo. Aí tem que ver o que é teu, o que está vindo do teu sistema, melhorar um pouco a alimentação, faz uma coisinha de cada vez e, de repente, você começar a procurar bons profissionais, bacanas, né? Os meninos aí na reunião de GEPOT falaram de tantas pessoas legais que possam começar a te ajudar, não só no campo da fisiologia mediúnica, mas na fisiologia psíquica, mental, emocional, em tudo, para você começar devagarzinho, uma coisa, depois outra. E na alimentação, Lúcia, eu não consigo. Muda um, escolhe um. Eu vou mudar meu café da manhã. Durante uma semana, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer nessa semana. Consegui, beleza. Um dia não conseguiu, beleza também. Depois você vai tentando e vai mudando. Mudança, gente, mudar padrão não é milagre, é construção suada, porque mexe num novelo muito profundo, muito profundo. Eu estou escrevendo um trabalho agora de sinais e sintomas com memória ancestral. É muita coisa. Então, a gente tem que ter muita paciência e acolhimento com a gente mesmo, porque tem muitas coisas que vão vir que às vezes 10% é nosso e tem um monte de coisa em volta que também não é só nosso, né? Eu acho que tem que pedir ajuda. Se você não consegue, o que você conseguir, faça. E o que você não conseguir, procura profissionais, que tem gente super bacana,
pessoas bacanas, além do estudo da fisiologia mediúnica. Porque a mediunidade, ela está em você, mas você precisa aprender a lidar com ela, independente. E, além disso, né, não é independente, além disso, você tem essas questões de campo mental, emocional, psíquico, uma série de questões. A gente vai passar a vida inteira trabalhando isso. Se der conta de melhorar alguma coisa, já está de bom tom, eu acho. É muita coisa mesmo para trabalhar, muita coisa, muito. Que bom que você veio, Lúcia, muito bom. Só que a hora passou. Obrigada. E a gente precisa parar, e se precisar uma outra vez, a gente conversa com você também, né? Então, Tá bem, o Dave quer falar alguma coisa? Só agradecer mais uma vez a Lúcia. Eu acho que a gente saiu hoje aqui munido de não só informação, né, mas exatamente o alimento que vai nos servir para achar novos caminhos de cada um, né, no campo da alimentação, no campo da espiritualidade. E a gente sabe que isso é uma coisa totalmente interligada, entrelaçada. Então, hoje a gente teve essa prova viva, né, de uma pessoa que faz um trabalho surpreendentemente fantástico nessa área. Então, foi um prato cheio para nós aqui, essa sua visita como palestrante, como convidado, e você já faz obrigada, parte da nossa história da casa. É verdade. Então, eu já quero aproveitar para agradecer, dizendo que o nosso tempo acabou e que semana que vem a gente não vai ter convidados, né? A gente está vindo de um ciclo de encontros com convidados e, atendendo a pedidos dos próprios participantes, a gente quer fazer um encontro de troca também, de estudo, como é na casa, né, que a gente faz presencial, e a gente fez uns primeiros aqui, e a partir de um certo ponto a gente acabou que muitos convidados foram apresentados, trazidos aqui, e na próxima a gente vai falar de um capítulo do livro de Emmanuel que está no forno, o 3º volume do livro dele, né, da trilogia, e a gente vai falar sobre como ser espiritualista. Então, beleza, vai ser um ótimo encontro. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos em mais um encontro do GEPOT, que todos saiam daqui mais fortalecidos, mais iluminados, com a grande força e presença dos amigos espirituais que aqui sempre se faz. Uma boa noite a todos e até semana que vem. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Um beijo no coração de vocês, tá? Boa noite, obrigada, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Excelente. Beijos. Obrigada. Se puder, compre o livro. Vocês vão estar ajudando a Casa de Padre Pio e Frei Luís, tá? Com certeza. Beijos. Ele tá lindo, ó. Tá bonito. Com muito amor. Beijos. Beijos. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Beijo. Boa noite. Carlos, Obrigado. Boa noite.